Olá, chegou a hora do programa Raízes Jornalismo Cultural, na sua segunda parte da entrevista com o professor e antropólogo Altair Salles Barbosa. E o programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. O programa Raízes Jornalismo Cultural, na sua segunda parte, continua a entrevista com o professor, doutor em antropologia, o antropólogo, professor Altair Salles Barbosa. Edivaldo Lourenço? Pois é, Darcy, mais uma vez uma satisfação estar aqui com esse programa continuado, com muita razão, né, com o professor Altair. O telespectador que viu o programa anterior percebe a importância que é o conteúdo que o professor Altair Salles tem para nos mostrar aqui. Sim, e a gente no primeiro programa falou muito sobre a questão do meio ambiente, a gente vai continuar falando sobre isso, mas a gente, e você já ensaiou alguma coisa nesse aspecto, para mostrar que não é só uma tese, não é só uma ideia de um professor de universidade, mas também com resultados aí, com tragédia até, catástrofe. Exato, hoje, do meio ambiente. Exatamente. Hoje aquela questão que está acontecendo lá no conjunto de reserva de água de Cantareira de São Paulo, quem assistiu o programa viu que, já percebeu que o que está acontecendo lá é uma consequência do que está sendo feito aqui no Cerrado. Não é, professor? Não é por aí que a coisa passa, professor? É verdade. Quer dizer, nós estamos colhendo fruto de um planejamento inadequado que se fez no Cerrado. O Cerrado, de um tempo para cá, e principalmente nos últimos tempos, tem sido incluído na política econômica brasileira como um avanço da fronteira agrícola, né? Sem planejamento adequado, sem ouvir a comunidade científica, e eles vão tocando o barco sem saber, sem uma preocupação digna com o futuro da humanidade e com o futuro das pessoas que habitam essa região. Então, o agronegócio entrando com toda a sua força, sem um planejamento, sem um zoneamento adequado, porque você pode conviver com o agronegócio e com o ambiente sadio, mas tem que haver um mapeamento agroecológico, né, para que isso surta um efeito. Então, no caso das represas de São Paulo, do oeste de São Paulo, né, e muitas de Minas, de Goiás, né, da Bacia de São Francisco, estão passando pelo mesmo problema. No caso específico da de São Paulo, Cantareira, que alimenta a maior cidade da América Latina, ou talvez a segunda maior cidade da América Latina, o sistema ele é alimentado basicamente por um rio, que é o rio Piracicaba, que é afluente do Rio Doce, que por sinal tem suas nascentes, né, e suas águas. O Rio Doce ele é alimentado pelas águas do aquífero Bambuí, que é um aquífero típico do Cerrado, né, embora seja uma bacia independente. O Piracicaba nasce basicamente água emendada no arenito Botucatu, ou seja, no aquífero Guarani, onde dali corre em direção ao Paraná o rio Baguaçu. Então, o rio Piracicaba ele suga a água do aquífero Guarani para abastecer a represa de Cantareira, porque a água que cai nas escarpas da Serra da Cantareira é incapaz de encher todo aquele grande reservatório. Precisa de um grande aquífero, como o Guarani era grande, né, para alimentar esse grande reservatório. E o que aconteceu? Quer dizer, nesses períodos cíclicos que acontecem sempre dentro da história da humanidade, uma influência maior de El Niño ou Laninha, que trazem maior quantidade de chuva para algumas regiões e maior estiagem para outras regiões, num desses eventos cíclicos ocorre um período de grande estiagem. E aí a água diminui, a água da chuva diminui de forma drástica, né, não alimentando aquela represa como deveria ser alimentada. A represa, então, teria que ser sustentada pelos rios que a alimentam. Só que os aquíferos que alimentam esses rios também já chegaram no seu nível de base. Não tem mais água para alimentar os rios como alimentavam há 20 anos atrás. Consequência, a maioria dos rios desapareceu, os rios menores, e ficaram alguns maiores, né, só que com a vazão muito reduzida
para alimentar aquela represa. O que o governo pensou em fazer? Pensou em colocar uma sonda, chegar até o Arenito Bauru, que é mais antigo do que o Botucatu, mas também tem água do aquífero Guarani, sugar aquela água que existe ali para alimentar a represa. Os técnicos, felizmente, não se fez isso, porque isso seria um desastre muito grande. Atualmente, está tentando captar água da nascente do Paraíba do Sul para alimentar também parte da represa. É uma transposição. Uma transposição, você faz uma represa, faz a transposição, enche aquela represa. Não. Isso, a curto prazo, não traz, pode até trazer algum benefício, mas a um prazo médio de 5, 10 anos, você vai trazer tanto problemas para a bacia do Paraíba do Sul, que é uma bacia independente que alimenta 3 estados, Rio, Minas e São Paulo, como você vai trazer também consequências para a alimentação da bacia da represa de Cantareira. Então, só para dar esse exemplo de que, quer dizer, as águas, basicamente, do aquífero Guarani são responsáveis pela alimentação de tudo isso. Só que o aquífero Guarani, ele não está sendo reabastecido como deveria ser. Por quê? Porque retiraram as plantas nativas dos chapadões e no seu lugar implantaram plantas exóticas, tipo a soja, né, algodão e outras plantas, algodão já melhorado geneticamente, né, plantas com raízes subsuperficiais, diferente das plantas com raiz do cerrado. Então a água da chuva cai, ao invés de infiltrar na quantidade que deveria infiltrar, ela empoça, não é sugada pela planta, uma insolação maior provoca a evaporação. Curvas de nível feitas nas lavouras não resolve esse problema. Não resolve porque a curva de nível você acumula água a primeira vez. Na segunda vez já formou na base da curva, né, do lago ali, já formou uma argilicificação do solo. A argila é uma rocha impermeável, que não deixa a água penetrar. Então a água pode até ficar retida, mas ela fica empoçada, criando ambientes propícios para a propagação de insetos nocivos, tipo a Aedes aegypti, por exemplo, e a água vai evaporar e vai cair em outro lugar. Professor Altair, o senhor falando em transposição, eu me lembrei aqui da transposição do Rio São Francisco lá no Nordeste. Então, essa transposição não vai resolver nenhum problema. Ao contrário, pode agravar e até fazer com que o rio seque naquela região. No caso específico do Rio São Francisco, se houver a concretização da transposição, praticamente você acaba com o rio. O Rio São Francisco tem lugar hoje que você atravessa ele a pé, né? E era considerado um dos maiores rios do mundo. O Rio São Francisco, depois de Penedo, ele já não chega mais ao mar. Então aquela música do Luiz Gonzaga, Riacho do Navio vai bater no Pajeú, o rio Pajeú vai cair no São Francisco, o Rio São Francisco vai bater no meio do mar, não existe mais. Ele já não bate no meio do mar. Não bate mais no mar. O mar é que está batendo nele. O mar é que avança em direção ao São Francisco. E um rio começa a morrer da sua foz em direção à nascente, né? Quando você faz a transposição do São Francisco, e tem 2 grandes canais, de 25 metros de largura por 12 de profundidade, 750 quilômetros é o canal norte e 600 quilômetros é o canal leste, né? Você vai bombear a água de Sobradinho para encher esses canais e fazer 2 grandes rios correrem pelo Nordeste. Ao bombear a água, você altera a mecânica do rio. O rio começa a correr mais. Ao correr mais, ele chupa mais os seus afluentes, que já estão exauridos já, né? Então, o que acontece? Esses afluentes começam a correr mais, vai levar o assoreamento e vai levar o desaparecimento desses afluentes menores, que alimentam o São Francisco. O programa Raízes Jornalismo Cultural volta já já. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje entrevista o doutor em antropologia, o professor Altair Salles Barbosa, Edivaldo Lourenço.
A gente vê esse quadro traçado pelo professor Altair e a gente percebe isso no dia a dia, e principalmente quem sai um pouco de Goiânia vê as condições em que o Cerrado, a degradação, né, acentuada do Cerrado. Tem muito poucas reservas de veredas, né, e o Buriti, e que é aí a grande, o grande esteio, né, o grande monumento aí do Cerrado, principalmente para reter a água. Eu perguntaria para o senhor, professor, o que o pequeno produtor, que tem uma pequena propriedade, pode fazer para ajudar nessa, pelo menos, deter um pouco esse processo acelerado de devastação do Cerrado? Hoje, grande parte do abastecimento da mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, hoje muito bem orientada, ela pode produzir elementos e alimentos, né, para abastecer a mesa do brasileiro. Mas essa produção em pequena escala e o pequeno produtor, se ele quiser preservar, ele pode até preservar, ele pode contribuir com a parcela mínima, né, em relação ao meio ambiente. Na realidade, são as grandes produções, que aí são milhares de hectares de terra, que são cidades que surgem da noite para o dia, tipo Luiz Eduardo Magalhães, Chapadão do Céu, e se transformam em grandes metrópoles da noite. São Lucas do Rio Verde. São Lucas do Rio Verde, que tem até time de futebol melhor do que o próprio Vila Nova. Onde se admite isso? Pois não se pode admitir uma coisa dessa. Então, essas cidades que surgem da noite para o dia são esses grandes capitais, que é um capital dinâmico. Então, esse grande capital dinâmico, ele é que, na realidade, eles é que estão trazendo essa nuvem, essa poeira, né, que está impedindo que a gente enxergue um pouco mais uma perspectiva mais limpa para um futuro melhor, né? Então, é tudo isso. Então, o pequeno produtor, ele pode fazer, ali dentro da sua propriedade, ele vai usufruir um outro benefício. Por exemplo, cercar a área de um córrego, ele vai impedir o pisoteio do gado. Com isso, ele vai manter o lençol freático, que é aquele lençol superficial da água da chuva que fica ali e mantém o córrego correndo durante determinada época, durante até o ano todo. Ele faz isso. Mas fora disso, no global, a contribuição é mínima. Tem que haver um planejamento muito mais radical no sentido de impedir o avanço desse grande capital dinâmico, né, dizimadores do futuro, que estão acabando com tudo. E quando eu falo acabando, né, foi feita uma pergunta aqui, por que o Cerrado não existe mais? Porque as comunidades, você não pode medir a degradação de um ambiente apenas pela existência de algumas plantas. Tem que haver comunidades, tanto vegetais como animais, senão há a consanguinidade, né? E aí as plantas começam a cruzar parente com parente e dá uma degeneração muito grande. Assim acontece também com os animais. Os nossos animais, coitado, praticamente estão todos no livro vermelho da extinção, né? Então não existe mais nenhum animal que você pode dizer, esse tem possibilidade de sobrevivência. Não, porque os espaços foram reduzidos, não há mais espaço para esses animais sobreviverem. Além do mais, né, todo mundo hoje adota cachorro e gato como animal de estimação. Eu quero dizer aqui, aproveitar a oportunidade para dizer que o gato é um animal exótico, introduzido no Brasil pelos europeus. O cão da mesma forma, o cachorro da mesma forma. O latido do cachorro para a fauna silvestre provoca um estresse tão grande que a fauna silvestre deixa de procriar. E o gato, a gente pensa que não, mas é um animal extremamente predador. Ele come calango, ninho de passarinho, micos, todo o pouco que resta da nossa fauna silvestre, né, são ainda, além da ação humana, o homem trouxe com ele esses animais. E aparentemente a gente fala, poxa, mas
maltratou um cachorrinho. Não é um cachorrinho. Quer dizer, é um animal extremamente predatório da nossa fauna silvestre. E o que acontece hoje? A multiplicação das grandes lojas, né, que atendem bem esses animais, até melhores do que as nossas crianças pobres, né? E, quer dizer, o próprio povo criando animais predadores para ajudar a dizimar ainda mais o pouco que resta da nossa fauna silvestre. Eu fico com pena de um lobo-guará, de uma raposa, de um tamanduazinho, de um meleta, de um ouriço, porque eles não têm mais aonde ir. Além da expansão urbana ser muito grande, das lavouras tomarem os espaços dele, os refúgios são tão mínimos. Eles vão refugiar ali, mas ao refugiar ali, ainda encontra-se outro grande inimigo, que são esses animais introduzidos pelo europeu e que a gente nem imagina que foi introduzido pelo europeu. O professor Altair falou dos canídeos, principalmente o lobo-guará e também a raposa, que faz a quebra da dormência, por exemplo, do araticum. No estudo que a gente... Então a dormência é feita no estômago do a semente do araticum, ele só quebra a dormência no intestino delgado de um lobo-guará ou de um canídeo, uma raposa, né, ou de um cachorro do mato vinagre. Né? Esses canídeos nativos é que quebram a dormência dessa planta. Ao defecarem, né, ali em determinado local, se tiver oportunidade, essa planta vai brotar, vai germinar e vai prosperar. E o programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje, que entrevista o antropólogo, o professor Altair Salles Barbosa, vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não. O Raízes Jornalismo Cultural com o professor Altair Salles Barbosa, doutor em antropologia. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracino, muitas vezes a gente tem até assim, uma certa soberba sobre a alimentação, sobre os nossos sistemas alimentares, sobre o que nós comemos e tal, e muitas vezes esquecemos que grande parte do que a gente come hoje vem da sabedoria indígena, e muita gente nem sabe disso, né, professor? Verdade. Se nós penetrarmos além das aparências, a gente vai ver que quase tudo que entra na nossa dieta é uma contribuição indígena. E muitos dos hábitos alimentares e hábitos indígenas modificaram o mundo. Por exemplo, o milho foi domesticado no México há 7.000 anos antes do presente, mas foi aperfeiçoado o zea maíz, daí vem maizena, que é o milho moderno, chama zea maíz, ele foi aperfeiçoado pelos índios do Cerrado, né? E o milho produz inúmeros produtos que hoje estão incorporados na economia do mundo todo. Né? Desde alimento até combustível, né? Exato. A mandioca, da mesma forma, desde alimento até combustível. Quantos produtos dão a mandioca? Desde a farinha, o beiju, a tapioca, o suporte para remédio. O suporte para remédio, o polvilho, né? Que entra na nossa dieta cotidiana e a gente nem se dá conta disso. Né? O tomate, que todo dia está na nossa salada, foi domesticado pelo nosso índio aqui do Cerrado, o índio aqui do Planalto Central brasileiro. Nós temos até em algumas áreas, pequenas áreas de reserva, o tomate primitivo, né? Desse tomate que o índio domesticou e deu origem ao tomate, primeiro ao tomatinho de capoeira, depois ao tomate atual. Chegou-se até o estágio do tomate atual. O abacate, o abacaxi, tudo são plantas nativas, né, domesticadas e aperfeiçoadas pelo índio. E o chocolate? O chocolate, por exemplo, que é uma planta do cacau, transformada do cacau, o índio fazia sembereba. A sembereba é uma bebida altamente energética que o índio fazia não só do cacau, mas fazia da abacaba, do buriti, né? Batia aquilo, cozinhava, tirava a polpa, batia, misturava com mel de abelha e adicionava água e bebia aquilo como uma bebida energética, saborosa.
Isso foi ensinado aos europeus, no caso do cacau, por exemplo. E os europeus levaram, adicionaram o leite, porque na fauna brasileira nós não tínhamos animais produtores de leite. Por isso que se diz tirar leite de onça, né? Não dá, né? Não dá. Então, isso adicionou-se o leite lá europeu, porque o gado ele é de origem europeia, de origem indiana. Os que vieram para o Brasil são de origem europeia primeiro, depois os indianos, o gado zebu, o que tem cupim nas costas, o bós índicos. Então, esse gado foi introduzido aqui. Então, o europeu introduziu o leite e criou o chocolate, um dos doces mais apreciados do mundo. Da mesma forma, a borracha. O mundo se desloca sobre a borracha. Pneu do carro, pneu do avião, solado do nosso sapato, várias coisas hoje, tudo de borracha. Sendo que a borracha foi uma planta, desde o caucho... Até para fazer camisinha precisa borracha. Exato, até a seringueira, até a mangaba, que dá látex, isso foi ensinado aos europeus pelos índios. Então, isso além de uma grande quantidade de plantas medicinais, hoje incorporadas na farmacopeia internacional, que foram ensinadas aos europeus, o uso dessas plantas foi ensinado aos europeus pelos nossos indígenas. Um exemplo é o quinino, que cura a malária, por exemplo. Então, se a gente fosse passar aqui listando, nós ficaríamos a tarde toda listando a contribuição que o índio deu para modificar os hábitos do mundo todo. Pimenta, pimentão, todos os tipos de pimenta que nós conhecemos é originária da pimenta malagueta, que foi domesticada no México, aperfeiçoada aqui no centro do Brasil, que gerou o pimentão, que gerou a pimenta cumari, que gerou vários outros tipos de pimenta, e que se espalhou depois pelo mundo todo através da utilização pelo homem. O homem foi o grande disseminador das pimentas. Então a contribuição indígena é uma contribuição muito grande, mas a maior contribuição indígena que eu acho é a sabedoria de vida, a sua convivência com a natureza, essa relação íntima que o índio se sente parte integrante da natureza, o que falta dentro da nossa concepção. Mas essa nós não aprendemos ainda. Ainda não aprendemos, mas temos tempo ainda de aprender se nossas escolas cumprirem com eficiência a função para a qual elas foram criadas. Professor, então, mas vamos voltar a um assunto, Doracino, que é o assunto do livro do professor. Sim. Porque esse assunto do índio, como eu disse, dá para falar a tarde inteira. Pois é, você vai perguntar sobre o livro? Não, pode perguntar. Não, mas você vai me permitir aqui eu fazer aqui uma homenagem ao professor Altair também, porque assim como eu, ele torce para o maior time do Brasil, que é o Vila Nova. Pelo menos a gente considera que seja, nós consideramos. O Vila Nova é o meu único time, Então, assim, essa afinidade a gente também já tem, e eu saúdo o professor por isso. Mas vamos falar sobre o livro, O Piar do Juriti Pepena. Então, essa lenda motivou o livro, e o livro tem um subtítulo, que é Ocupação Ecológica, Narrativa Ecológica da Ocupação Humana do Cerrado. Por que narrativa ecológica? Porque se baseia tendo como fundo um ambiente, que é o Cerrado. Esse fundo ambiental, que é fruto de uma escola antropológica que nós criamos, que depois foi aperfeiçoada, e nós ajudamos também a aperfeiçoar, e nós criamos ainda quando estávamos nos Estados Unidos, criamos essa escola que dá o suporte teórico para o apoio a esse livro. Então ele é narrado, é uma narrativa ecológica, fundamentada numa escola ecológica, que se chama Ecologia Cultural, que tem suas bases no neoevolucionismo e no neomarxismo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre o livro era isso aí. O livro, ele é escrito, como ele tem o título O Piar da Juriti Pepena, ele baseia-se nessa lenda indígena. Então, ele é escrito porque há duas formas da gente ver a realidade. Uma forma é você se situar de fora e ver a realidade
de uma outra forma, de fora para dentro. Né? Você está vendo aquela realidade. Uma outra forma é você ver a realidade de dentro para fora. Então o livro foi escrito numa concepção êmica, ou seja, você vendo a realidade de dentro para fora. Né? A outra concepção de você ver a realidade de fora para dentro é a concepção ética. Então o livro foi escrito dentro dessa concepção. E o livro trata da ocupação humana do Cerrado desde os primórdios, 12 mil anos antes do presente, passando pela chegada dos bandeirantes, a formação histórica, a formação das primeiras cidades, né, os diversos ciclos econômicos, até chegar no grande impacto do capital atual, que veio modelar, de certa forma, o novo território que nós estamos vivendo atualmente, né, um novo desenho de território que trouxe todos esses malefícios que nós estamos colhendo e que as gerações futuras irão colher de forma muito mais desagradável, né, conviver com esses frutos do que nós atualmente estamos convivendo. Esse livro está nas livrarias, professor? Está. O livro está em várias livrarias e principalmente na livraria da Universidade Católica de Goiás. Né? Me informaram que ele já está, a primeira edição já está praticamente esgotada. Né? Foi há 3 meses atrás, menos, foi feito 3 lançamentos já, aqui na Universidade Católica, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, outra no Instituto Histórico e Geográfico em Goiânia e outra na UNB. O lançamento da UNB foi um sucesso muito grande que praticamente esgotou quase toda a primeira edição. Um bom sinal. A segunda edição está vindo aí. Se Deus quiser. Obrigado pela entrevista, professor Altair Salles Barbosa, antropólogo, professor da PUC Goiás. Muito obrigado pela entrevista, professor. Agradeço e queria cumprimentar pelo título do programa, Raízes. Né? Obrigado. Vamos embora? Vamos embora, Darcy. Mais uma vez, obrigado por estar aqui entrevistando os convidados do Raiz Jornalismo Cultural, esse emérito, esse digno professor, estudioso do nosso ambiente. Muito obrigado, professor Altair. E obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Some não.